dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu gosto de você, você é feliz, cara. Fica comigo. Então, como o Fábio falou, hoje nós vamos dar continuidade à série sobre a Trindade. E eu acho que esse é talvez o assunto mais importante que a gente vai tratar aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, porque é o estudo de Deus. Então, não existe nada mais importante do que Deus. Então, eu queria que você prestasse atenção. Se você não viu a palavra do Johnny e a palavra do Léo sobre pai, eu peço que você depois vá lá no YouTube e assista. E hoje nós vamos falar sobre o Filho. Mas antes de falar sobre o Filho, né, sobre Cristo Jesus, eu queria só recapitular, né, o tema geral, que é a Trindade. E é um tema muito caro para mim, um tema que mexe com o meu coração, mexe com as minhas emoções, porque ele responde várias perguntas que eu me fiz durante a minha caminhada cristã. Eu sou cristã desde os 5 anos de idade, me converti com 5, 6 anos de idade. E a gente cresce na igreja, mas não necessariamente a gente tem uma visão correta sobre quem Deus é. A gente vai construindo isso ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida. Quem aqui é crente desde criança? Levanta a mão. Olha, é pouca gente. E você vai construindo a ideia que você tem de Deus. E como uma criança muito reflexiva, porque o meu jeito é esse jeito mais reflexivo de ficar me perguntando as coisas. Sabe quando você deita na sua cama para dormir e você fica pensando assim: qual é a origem do universo? Quando eu morrer, para onde eu vou? O que tem depois da galáxia? O que tem depois do tempo? Sabe, essas perguntas que a gente não consegue responder nunca, mas dá aquele vazio assim, sabe? Aquela sensação de impotência. E uma dessas perguntas que eu ficava me fazendo é: e se eu estou servindo Deus errado? E se eu estou indo à igreja todo domingo, lendo a Bíblia, levantando as mãos, adorando, mas no final das contas o Deus certo era Alá? Meu Deus, que decepção. E eu pensava isso quando eu era criança. Hoje eu não penso mais isso. Mas por quê? Porque eu fui conhecendo a Deus. E, gente, quando a gente entra numa jornada de conhecer o Senhor, é impossível não crer que Yahweh, Jeová, o nosso Deus, é o único e verdadeiro Deus. E um desses estudos que me levaram a crer realmente uma conversão na minha razão, sabe? Eu tinha entregue o meu coração para o Senhor, mas a minha mente, a minha razão, ela foi se convertendo à medida que eu estudava sobre ele. E um desses estudos é o estudo da Trindade. Gente, a Trindade é o ponto central, é o ponto convergente, incomum, magnífico do nosso Deus. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando em um Deus que é 3 pessoas. Isso escandaliza a nossa mente. É um Deus, uma substância apenas, mas esse Deus tem 3 pessoas, 3 personas, né? Então, o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa noção de Deus, do Deus trino, é o que distingue o cristianismo de qualquer outra religião. O nosso Deus é 3 em 1. Então, eu gostaria de recapitular 3 pontos pelos quais a Trindade diferencia o nosso Deus de qualquer outro Deus. Os 3 pontos que ficaram evidentes para mim. Então, primeiro, se Deus é trino, se Deus é 3 em 1, ele é completo em si. Ele é uma relação completa. Ele é comunhão eterna. Então, ele não precisa de nada. Isso muda a minha maneira de adorar a Deus, por exemplo. Porque eu não venho adorar um Deus que é carente. Eu não sirvo a um Deus que precisa necessariamente de mim. Eu não sirvo a um Deus que tem falta de alguma coisa. Muito pelo contrário, ele transborda. Ele é completo. Porque ele existe eternamente numa relação de amor eterno.
Então ele não tem falta de nada, ele se satisfaz plenamente em si, na relação de amor que acontece entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se esse Deus é tão seguro de si, se esse Deus é tão poderoso, se esse Deus não precisa de coisa alguma, eu posso me refugiar nele. Se esse Deus não tem falta de nada, então ele pode ser a minha rocha. Ele pode ser o alicerce sobre o qual eu construo a minha vida. Então esse é um dos aspectos. O segundo é, a criação é um transbordar do amor de Deus. Não sei se você já se perguntou, o que Deus fazia antes de criar todas as coisas? O que acontecia? Será que ele ficava entediado? Antes dos céus, da terra, antes do universo, antes das estrelas, antes dos anjos, antes de qualquer coisa ser criada, o que Deus fazia? Responde aí na sua mente. O que Deus fazia? Eu vou te falar. Deus amava. Deus amava. E como ele poderia amar? Porque Deus é trino. O Deus Pai derramava amor sobre o seu Filho pelo Espírito. E o Deus Filho, Jesus, derramava amor sobre o Pai através do Espírito. E essa relação de amor eterna existe desde a eternidade. E se Ele é um Deus que ama eternamente, Ele é um Deus que pode amar. Ele é um Deus que pode me amar. Só que em algum momento da eternidade, essa relação de amor eterna, essa dança, como foi falado aqui na outra semana, essa pericorese, essa dança da Trindade, transbordou. E esse amor de Deus transbordou e Ele decidiu criar. Então, as estrelas, os céus, a terra, é fruto do transbordar de uma relação de amor de um Deus eterno. Isso muda a maneira como você enxerga a vida. Isso muda a maneira como você de carro passa e olha as coisas acontecendo ao seu redor. A terra não é fruto do acaso. A terra não é fruto de uma explosão apenas, ou de um processo biológico e químico que foi acontecendo. Antes de tudo isso, a terra é fruto de uma relação de amor, da relação do amor trinitário. E isso muda a maneira como eu enxergo a minha vida. Porque antes da minha vida ser fruto da relação de um homem e uma mulher, ela é fruto da relação trinitária. A minha vida é fruto do transbordar de um Deus que é amor infinitamente. Talvez a sua vida não tenha sido fruto de uma relação saudável entre um homem e uma mulher. Mas eu quero dizer uma coisa que curou toda a falta de paternidade na minha vida. A minha vida é fruto da relação de amor trinitário de Deus. A nossa vida é fruto desse amor. Não é por acaso que os 2 mandamentos que resumem toda a lei são sobre amar. Essa é a essência de Deus. Deus é amor. Deus é amor. 1 João 4,8 diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa verdade, meus irmãos, atinge o meu coração de maneiras que eu não consigo nem expressar. Se você hoje tem problemas de aceitação, tem problemas na sua identidade, se você não se sente amado, tenha um encontro com a Trindade. Deus é amor. E o terceiro ponto que, para mim, distingue a Trindade de qualquer outro Deus, de qualquer outra religião, é o seguinte: Deus é Pai. Que foi o que ouvimos na outra semana. Então, quando nós falamos em características de Deus, um dos pontos distintivos do nosso Deus é a sua paternidade. Vocês sabiam que na teologia islâmica, assim como a gente estuda a teologia, né? Estuda as características, os atributos de Deus. Na teologia islâmica, Alá tem 99 nomes.
99 atributos, características, que segundo o Islã, definem quem ele é. Adoram quem ele é. Então, o misericordioso, o magnífico, o não sei o quê. 99 características. Mas qual nome Alá não tem? Pai. Alá não pode ser pai, porque Alá é um Deus solitário. Segundo a teologia do Islã, antes de existir todas as coisas, Alá estava lá, sozinho. Mas porque o nosso Deus é uma relação. Porque o nosso Deus é uma relação de pai e filho eternamente, Ele pode ser pai. Porque existe um objeto eterno de amor, sobre o qual o Pai derrama amor. E se Ele derrama amor sobre o Filho eternamente, Ele pode ser o nosso Pai. Porque tudo que Ele é eternamente. Então, o estudo da Trindade evidencia para mim que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Aleluia? Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre esse Filho. Agora, pense comigo em o quanto essa verdade era um escândalo para os judeus. Então, Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que os judeus seguiam, os filhos de Abraão seguiam, era o único e verdadeiro Deus, assim como nós cremos também, é o único e verdadeiro Deus. Mas eles não tinham essa noção de trindade. E eles repetiam a oração central do judaísmo, que se chama Shamá. E essa oração consiste no seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor Deus é um único Deus. Eles viviam ao redor de diversas outras nações politeístas e eles criam num único e verdadeiro Deus. E se você já leu a Bíblia, você percebe que a todo momento o povo de Israel está flertando com outras nações que seguem outros deuses e eles estão sempre correndo risco e muitas vezes caem no pecado da idolatria, de seguir outros deuses. Então, essa oração para o povo hebreu era uma oração muito importante. Ouça, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Mas então, na plenitude dos tempos, há um pouco mais de 2000 anos atrás, algo acontece. Algo que escandaliza a mente dos judeus daquela época. Algo totalmente inesperado, mas anunciado pelos profetas. O Verbo se fez carne. Esse Filho eterno, que está nessa relação com o Pai eternamente. Esse Filho que estava na criação, foi o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Esse Filho, através do Espírito Santo, encarna no ventre de uma jovem judia da tribo de Judá. José era da tribo de Judá. É o cumprimento de todas as profecias, meus irmãos. Esse dia já estava escrito nos rolos dos profetas. Deus nunca deixou o seu povo sem revelação. Ele falou de muitas formas, de muitas maneiras, mas o ápice, o momento culminante da história estava prestes a acontecer. Agora a palavra de Deus tomou forma humana, tomou contornos humanos, da imanência divina, Ele vindo e habitando entre nós. O Verbo se fez carne. Ele é o sacrifício superior. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o mediador de uma nova aliança entre Deus e sua criação. E quando nós vamos falar sobre o Filho, sobre Jesus, nós temos muitos textos, muitos mesmo, das Escrituras que falam a respeito de Cristo. Mas eu queria me ater hoje no texto que a gente cantou hoje, Hebreus 1. Vamos abrir lá? E a gente vai ficar um bom tempo lá no texto de Hebreus 1. Por que eu escolhi o texto de Hebreus? Deixa eu beber uma água aqui. Abriram lá em Hebreus 1? Porque provavelmente o autor de Hebreus escreveu essa carta aos Hebreus,
que tinham se convertido a Cristo, mas por causa da perseguição e de outros fatores, estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, como se isso fosse uma opção. Então, a carta de Hebreus é a carta de um autor convencendo aqueles irmãos a não voltarem às antigas práticas, porque agora Deus tinha um plano melhor acerca da criação. Porque agora Jesus tinha inaugurado uma aliança que é superior à aliança antiga feita com Moisés. Então, o que o autor de Hebreus está tentando provar em sua carta é que Jesus é superior. Jesus é superior ao sacrifício de animais. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Que Jesus é o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, porque se entregou uma única vez e agora não precisamos mais oferecer sacrifícios continuamente. Então, o que o autor de Hebreus está tentando dizer é: Cristo é tudo. Não existe caminho de volta. Não existe retrocesso. Embora Deus tenha falado com vocês, dado a lei a Moisés, dado as leis cerimoniais, dado o tabernáculo como deveria de ser feito, o culto como deveria de ser feito, aquilo pertence a uma aliança que é uma sombra do que viria. Uma sombra agora do Cordeiro de Deus perfeito que se entregou. Então não existe caminho de volta. Cristo é tudo em todos. Então essa é o background, esse é o motivo pelo qual o autor de Hebreus escreveu a carta. E daí ele começa assim, e eu amo a forma como ele escreve. Há muito tempo, pensa você como um hebreu, tá? Ouvindo essa carta. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Só até aí. Então vamos voltar no versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Meus irmãos, Deus nunca deixou o povo sem testemunho. Ele fez uma promessa a Abraão. Ele guiou o povo através da sua palavra pela boca dos profetas. Como eu disse anteriormente, Deus é um Deus que intervém. É um Deus de aliança. É um Deus que mantém diálogo aberto com a sua criação. Então ele usou os profetas, ele usou grandes homens de Deus. Ele usou Moisés, ele deu a lei a Moisés. Ele revelou o seu coração através da lei, que guiou o povo até a terra prometida. Ele estabeleceu as leis cerimoniais, o tabernáculo, a forma de adoração. Ele usou Moisés. Com Samuel, por exemplo, ele denunciou um sacerdócio ineficaz da casa de Eli. E ele ungiu Saul como rei, depois ele ungiu Davi como rei, um rei segundo o coração de Deus. Foi um grande homem usado pelo Senhor. Com os profetas, ele usou Isaías, Jeremias, Zacarias. Deus revela os seus planos, seus propósitos, a sua santidade, o seu ódio contra o pecado. Então, a cada livro profético que a gente vai lendo, a gente vai vendo mais do coração de Deus. Deus vai se revelando cada vez mais. Os profetas escrevem a respeito do Messias que viria. Os profetas são como veias ou artérias que sangram o coração de Deus para o povo. Não sei você, é porque às vezes a gente vai lendo a leitura bíblica assim, quando chega nessa parte a gente já está cansado, né? A gente, nossa, por que repete tanto, né? A gente vai lendo os profetas, e os profetas eles falam assim,
eu vou destruir vocês. Deus falando, né? Eu vou destruir vocês. Eu vou mandar um povo perseguir vocês. Vocês vão ser levados para o cativeiro. Aí depois Deus, mas eu vou os conduzir de volta. Porque eu fiz uma promessa a Abraão. E eu amo vocês com amor eterno. Então é esse Deus passional, sabe? Então as leituras proféticas, elas sangram o coração de Deus. Elas revelam Deus para o povo. Deus usou os salmistas. Deus usou os salmistas que escreveram salmos proféticos, salmos que falam do Messias, salmos que falam da segunda vinda. Ainda que fosse sombra e talvez o povo não entendesse, Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras. Ele usou esses homens, mas esses homens ainda eram apenas sombras, prenúncio do plano eterno de Deus e daquilo que viria. E o texto continua, mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do... Bora, gente. Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O autor de Hebreus agora, ele diz aos leitores que Deus falou agora por meio do próprio Filho. Ninguém é melhor do que o Filho. Todos os profetas apontaram para esse dia. Tudo que Deus revelou ao seu povo aponta para esse ápice, para esse dia. Porque não existe ninguém melhor para revelar o Pai do que o Filho. Gente, eu amo meu marido. Ele é um ótimo marido. Um homem assim, maravilhoso. Ele era um ótimo cozinheiro. Ele era um ótimo... líder da nossa casa, um ótimo pastor, mas eu não conhecia um aspecto dele. E apenas o filho, quando chegou o filho, pôde me revelar. Ele é um ótimo pai. Então, apenas o filho pode revelar o pai. Então, agora Deus envia o seu filho. E Jesus diz lá em João 14, 9. Quem me vê, vê o Pai. Então nós tínhamos agora um como Pai. O Filho de Deus andando na terra. O Filho de Deus lidando com as relações. O Filho de Deus pregando. Nesses últimos dias, Ele nos falou de uma maneira perfeita. E eu digo, Ele nos falou da última forma, da forma perfeita. Ele nos entregou a revelação máxima de quem Ele é. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Não existe outra revelação. Não existe outra forma pela qual Ele vai falar. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele enviou o Cordeiro Santo. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Acabou. Não existe mais sombra. Não existe mais sacrifícios de animais. Não existem mais simbologias. Tudo aquilo que era oculto, tudo aquilo que era sombra, foi descortinado através da encarnação do Filho de Deus. Ele nos falou por meio do Filho. Nós somos ricos em ter Jesus. Nele, nós podemos ver tudo o que se pode conhecer a respeito de Deus. Você quer conhecer o amor do Pai? Olhe para o Filho. Você quer conhecer a beleza de Deus? Olha para o Filho. Você quer conhecer a misericórdia, o amor sacrificial, a santidade, a graça? Olhe para Jesus. Ele é a revelação final de Deus e suficiente. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Não existe mais sacrifício de animais. O Filho basta. E ele diz mais. Ele diz que a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então ele está acrescentando aqui uma informação muito importante. O Filho, ele não surgiu apenas nesse momento da história. Ele é eterno junto com o Pai. Foi por meio dele que Deus fez todas as coisas. Assim como diz lá em Colossenses 15,
Colossenses 1, do 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Quando fala primogênito aqui, não é que ele foi criado, é que ele é o herdeiro. Ele é o herdeiro de todas as coisas. O filho primogênito é o herdeiro. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, Cristo é o haja de Deus. Cristo é a palavra procedente, o logos de Deus. Assim como João vai dizer lá no capítulo 1, no princípio era o verbo, no princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O que o autor de Hebreus está dizendo é: o Filho é Deus com o Pai. Pai e Filho são um. Nós não somos politeístas. É apenas um Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um mistério que nós não conseguimos explicar de forma racional, mas que ao esquadrinhar, nós nos maravilhamos. Como um Deus pode ser tão perfeitamente completo? E ele continua. Estou em Hebreus 1 ainda, tá, gente? Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder ou pela sua palavra poderosa. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Lá em João 1,14 vai dizer que nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. O autor de Hebreus diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus. O que é a glória de Deus, meus irmãos? A glória de Deus é como se você pegasse todos os atributos de Deus e jogasse assim, ó, no mar. Já viu aqueles memes de Deus criando fulano? Aí vai botando assim, né? A glória de Deus é como se Deus pegasse todos os atributos assim, ó, botasse, explodisse numa porção mágica. A glória de Deus é o brilho, são as cores, é o reflexo de todas as suas características, de todas as suas perfeições, de todas as suas qualidades. A glória de Deus é a soma dos seus atributos. A glória de Deus é o resplendor da santidade de Deus. A glória de Deus é o brilho da beleza de Deus. A glória de Deus é colorida, a glória de Deus é multifacetada, a glória de Deus são cores infindáveis, toda a paleta que o ser humano pode criar e ainda muito mais. A glória de Deus é o brilho máximo da sua perfeição. E João diz que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, andando entre nós num ser humano. Esse homem Deus carregava em si as perfeições divinas, a qualidade da santidade de Deus. A palavra diz que essa glória antes não conhecida, agora se personifica na figura do Filho de Deus. Vimos a sua glória, cheio de graça, cheio de verdade, sem mistura, sem pecado, sem mancha. Agora existia um homem andando na terra que não tinha pecado, que não tinha sido manchado pelo pecado de Adão. Um homem perfeito, assim como o Pai é perfeito. Isaías viu essa glória. Ele viu a glória de Cristo. Lá em João vai dizer que Isaías viu a glória de Cristo.
A glória de Cristo é o que nós buscamos aqui, domingo após domingo, enquanto cantamos. Ver mais dessa glória não é uma experiência subjetiva, é meditar a respeito das perfeições de Deus, é abrir a palavra e meditar a respeito das características, dos atributos, e depois que eu leio a palavra, eu medito nela, para ver se desce da minha mente para o meu coração. Então as minhas afeições, elas são aquecidas pelas qualidades, pelas perfeições, e daí eu vejo um pouco mais de quem Ele é. E aí nós cantamos sob a expectativa do dia em que a alegria vai ser completa, em que nós veremos a glória de Deus brilhando na face de Cristo. Uma das descrições mais lindas da Nova Jerusalém, da cidade santa que desce do céu, no final de todas as coisas, é a seguinte: que nós vamos ver a glória de Deus na face de Cristo. Apocalipse 21 diz, versículo 23, a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, Cristo é o meio pelo qual a glória de Deus se torna visível, se torna inteligível, é a lâmpada. Você, quando liga na eletricidade um bocal, você ainda não vê a luz, você precisa colocar a lâmpada no bocal para você ver a luz. Cristo é a lâmpada da glória de Deus. O Filho é aquele que reflete, aquele que ilumina todas as coisas com as perfeições de Deus. Esse é o Filho de Deus. Esse é Cristo. E por último, ele fala, nesse texto de Hebreus 1 que nós lemos, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, o Filho veio com uma missão: revelar a glória do Pai, revelar a glória de Deus, mas também fazer paz entre a criação e o Criador. Também nos purificar dos nossos pecados e das nossas transgressões. Então, ele veio e fez a purificação dos nossos pecados. Ele é o sacerdote perfeito. E depois, lá no capítulo 7, ele vai falar sobre o sacerdócio de Jesus. Então, ele diz que Jesus é essa figura do sacerdote. Quem lembra o que o sacerdote fazia? Ele entrava na presença de Deus para fazer a purificação dos pecados. E ele diz aqui que agora nós temos um grande sacerdote. Nós temos um grande sumo sacerdote. Mas esse sacerdote, ele não fica sacrificando continuamente. Ele fez um sacrifício. E esse sacrifício foi de uma vez por todas. E esse sacrifício basta. E quem se achega a ele encontra a redenção dos pecados. Então Jesus é o sacerdote superior. Ele vai dizer, vamos abrir lá em Hebreus 7, 22. Hebreus 7, 22. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, aleluia. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois ele vive para sempre para interceder por eles. Obrigada, Jesus. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável,
puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu um sacrifício superior. Quando nós cantamos que Jesus é excelente, superior, nós queremos dizer que Ele é o meio definitivo pelo qual Deus se aproximou e redimiu a sua criação. Jesus, o Filho de Deus, não é apenas o reflexo da glória do Pai, mas é o meio pelo qual o Pai nos encontrou e nos adotou. Obrigada, Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer a Cristo nessa manhã.